a ter uma palestra aqui com o Edson, que já está aqui ao nosso lado. Não é meu irmão, tá? Meu irmão físico, né? Ah. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar e permitir que a nossa noite seja a melhor possível, né? Essa noite a gente possa trocar as energias que vão nos revigorar, nos fortalecer, nos reequilibrar, e as ideias que vão nos transformar, que eu acho que é o mais importante. Às vezes as pessoas perguntam por que eu sou espírita, né? E aí a resposta que eu dou é simples, porque é onde eu me encontrei e é onde eu encontrei as respostas para as questões que eu fazia ao longo de muito tempo e que continuam, apesar de tantos anos, continuam ainda fazendo efeito. Porque como a gente faz palestras, a gente dá aulas, a gente vai rememorando coisas, vai revendo leituras que se fez no passado e que agora fazem mais sentido do que faziam naquela época. Em função dessa transformação que eu falei para vocês, que as ideias espíritas trazem. Então, meu desejo aqui é que a gente possa, de fato, ter ideias transformadoras. Nós vamos falar hoje sobre a incompreensão. E eu tenho para mim que dificilmente exista uma pessoa que não tenha em algum momento da sua vida se sentido incompreendida. Principalmente nas fases da infância, da adolescência, ou em outras fases, né, da vida, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não passou por esse processo. E a ideia aqui, então, é a gente abordar um pouco essa questão, para trazer luz para nós aqui, do porquê da incompreensão. E do porquê a gente se sente incompreendido às vezes. Tá bom? Então vamos lá. Incompreensão é a incapacidade de compreender e ser compreendido. Até aqui é básico, certo? Você às vezes não consegue compreender a pessoa e ela se sente incompreendida. E às vezes a pessoa não te entende e você também se sente incompreendido. Isso é o básico. E como é que ela surge? A gente acabou de falar aqui, né? Às vezes a falta de compreensão de uma determinada situação cria esses processos de incompreensão. A maioria das incompreensões nascem da falta de entendimento ou conhecimento sobre um determinado assunto ou sentimento. Então já falamos e vou repetir. Às vezes você expressa uma ideia a qual não é aceita. Então você se sente compreendido? Ou se sente incompreendido? Às vezes você se posiciona também diante das pessoas de uma forma que as faz sentirem-se incompreendidas com relação às suas ideias. E o importante aqui é que o que causa esse sentimento é justamente a falta de conhecimento sobre determinadas coisas. Então vamos ver tentar fazer isso aqui num modelo gráfico. Imagine vocês que aquela bolinha ali, ela seja a verdade absoluta sobre uma determinada coisa ou uma determinada situação. Vamos imaginar a nossa casa aqui, vai, o Gembe. A verdade do Gembe é aquilo tudo que está ali. E aí você tem pessoas que frequentam o Gembe ou que se voluntariam no Gembe que conhecem uma parte ali. Aquela parte apenas. Ela passa a ter a razão dela em relação àquilo que ela conhece, aquilo que ela entende. Aí você tem uma outra que conhece um outro pedaço ali, daquela verdade absoluta. Ela passa a ter a razão dela em função daquilo que ela conhece. Mas ela não conhece o que o outro conhece. Certo? Aí você tem uma terceira, que tem a razão dela também. Aí a gente conclui o seguinte, que todos têm razão. Mas quem é que está certo?
Quem está certo? Dos três ali. Eles estão certos dentro daquilo que eles conhecem. Mas falta, às vezes, um entendimento maior sobre determinadas coisas. Tá? Isso significa o seguinte, que a gente age, né? Agimos no mundo de acordo com o nosso nível de conhecimento e entendimento. Isso significa que todos têm sempre razão, o que não quer dizer que estejamos certos. Eu gosto muito dessas canecas aí, a gente vai pôr para vender aqui no Gembe, tá? O que vocês acham? Vai fazer maior sucesso, né? Senhora dona da razão, senhor dono da verdade. Você sabia que vende muito dessa caneca, né? Vou pôr para vender aqui. Então, o que significa? Todo mundo tem razão. Dentro daquilo que ele conhece. Mas significa que está certo? Aí é outros 500. Então, todo mundo tem sempre razão. Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Você tem e a pessoa também tem. Bom, esse é o primeiro aprendizado que a gente tem que ter. Vamos ver aqui algumas frases, tá? Que eu busquei aí de filósofos. Isso aqui é do Descartes. Não há nada repartido de modo mais equitativo no mundo do que a razão. Todo mundo está certo, está convicto de ter suficiente. Tem a ver com o que eu estava falando aqui, que todo mundo tem razão. Agora olha essa aqui do Jean de La Fontaine. A razão do mais forte é sempre a melhor. Todo mundo tem razão, mas aquele que é mais forte, a razão dele se sobrepõe. Os chefes, os gerentes, né, os donos da empresa que o digam. A razão deles se sobrepõe. Os líderes, a razão deles se sobrepõe. O que não quer dizer que os líderes estão certos, mas que só têm o poder. E às vezes você pode ter uma liderança positiva ou negativa, dependendo da forma como você lida com a razão dos seus liderados. Olha essa outra aqui. Os que pretendem ter sempre razão, normalmente, são os menos razoáveis. Então aqui a gente já começa a entrar num processo filosófico. Porque aqueles que acham que têm sempre razão são pessoas irracíveis, são pessoas que não admitem o controverso, né? Não admitem serem questionadas. Lembra da canequinha, o senhor dono da verdade? São pessoas que agem assim no mundo. Então são pessoas de difícil relacionamento, né? É um relacionamento complicado e conturbado. Eu sei que não tem ninguém aqui assim, eu só estou falando que existe, tá? Gente no mundo. Por isso que até agora a gente não pôs a caneca para vender lá, porque a gente acha que não vai ser vendida, entendeu? Porque não tem ninguém assim. Aí vem uma questão. Será que é possível modificar razões? E outra, com que frequência você muda de ideias? Então, primeira questão, é possível mudar razões? A sua e a dos outros? Se a gente achar que é possível, significa que a gente tem que estar capacitado para raciocinar sobre determinadas coisas, buscar o conhecimento. E aí, com que frequência você muda de ideia? Ou você é aquela pessoa que é tinhosa ali, convicta das suas razões, das suas ideias, e não admite o contraditório e não muda? Também sei que não tem ninguém aqui assim, tá bom? Mas faz de conta que tem aí no mundo, tá? Outra coisa, existe um ditado popular que pau que nasce torto morre torto. Será que é isso mesmo? Pau que nasce torto morre torto? É para isso que a gente reencarnou? Para não mudar nada?
razões não mudam jamais, são reflexões. Então, eu vou falar qual que é o segredo aqui para vocês. O segredo é estar disposto a ouvir a razão do outro e ter disposição em considerá-la. Aí já começa o segredo da boa relação, de você não se sentir incompreendido e nem fazer os outros se sentirem compreendidos. Você vai ouvir a pessoa e você vai dizer assim: sabe que você está com a razão? Porém, será que você já pensou nisso? Aí você vai expor as suas. Você cria um diálogo de possibilidades de mudar as ideias. Sabendo que no mundo, todo mundo tem sempre razão. Não quer dizer que estejam certas. Mas você jamais pode conversar um diálogo com uma pessoa dizendo: olha, você não tem razão. Não vai te ouvir. Pode ser que você mude de ideia. Eu gosto muito dessa figura aí. Um, de fato, tem a razão dele, é 6. O outro, não é 9. Precisaria o quê? Mudarem de lado para poder entender que, de fato, é um 6, né? Ou um 9. Aliás, que número que é esse que está aí, gente? É um 9 ou é um 6? O pessoal que está do lado de cá, está vendo o quê? Um 9. O pessoal que está do lado de cá está vendo um 6, sei lá. Vou trazer mais frases aqui para a gente, tá? Mais 3. O sábio pode mudar de opinião, o idiota nunca. Não quis ofender ninguém aqui, porque eu sei que vocês mudam de opinião, às vezes. Então, não se sintam ofendidos. O sábio não pode mudar de opinião, o idiota nunca. Olha outra. Não me envergonho de mudar de opinião, porque não tenho vergonha de pensar. Aqui, o Blaise Pascal está fazendo um convite para que a gente use a razão sobre a emoção. Porque muitas das vezes as pessoas que não mudam as suas opiniões são pessoas fincadas e focadas nas suas convicções, então elas pensam mais com o fígado do que de fato com a razão, com o cérebro. É o emocional que fala na vida dessas pessoas. Elas sofrem e fazem outros sofrerem. Olha outra, do Churchill. Não há mal nenhum em mudar de opinião, contanto que seja para melhor. Vocês são os mesmos hoje que vocês eram quando começaram a frequentar aqui a casa espírita? São os mesmos? Mudaram, não mudaram? E por que mudaram? Porque receberam conhecimentos novos. Estavam dispostos a buscar esse conhecimento. E esse conhecimento os transformou. Mudou as razões de vocês. Não é assim? Como nasce, então, o sentimento de compreensão? A gente já falou um pouco, mas vou aqui só para a gente fixar na nossa mente isso. Muitas pessoas têm o péssimo hábito de querer provar sua razão, repisando e até rebatendo aquilo que, para elas, é considerado um erro ou uma falta do outro, como uma forma de persuasão e domínio da situação. Então, eles impõem as suas ideias. Quantos de vocês já não ouviu, talvez lá na sua infância ou lá na sua adolescência, olha, não faz isso, porque não vai ser legal. Aí você faz e dá errado. E aí você ouve o quê? Não falei? Não te disse? Isso é a forma acolhedora de tratar a coisa ou é a forma impositiva? É a forma que vai permitir um diálogo fraterno, um diálogo de fato de conhecimentos, né? Um diálogo que abre,
uma inter-relação saudável? É para pensar. E tem pessoas ainda que torcem para dar errado, porque querem ter a razão. Querem ganhar o campeonato de razão, entendeu? Então, para uma boa relação, é preciso lembrar que as pessoas sempre terão a razão delas, e se atirarmos, criaremos situações de desconforto e até de confronto para com elas, gerando um sentimento negativo delas para conosco. Aí não nos ouvirão. É aquilo que eu falei já na palestra. Se a pessoa vir falar alguma coisa para você e você fala assim, você não tem razão, acabou. Você não vai ter mais diálogo, você vai gerar um sentimento de incompreensão na outra, você pode até sair por cima, sendo o campeão da razão, mas criou uma situação de desconforto e de inter-relação aí negativa com o outro. É para isso que nós estamos aqui? Sequer você considerou a razão do outro? Outra questão que a gente tem que ter em nossas mentes, nós que estamos na doutrina, é a pergunta-chave aqui nos relacionamentos. Por que reencarnamos? Você estava lá no plano espiritual, no bem bom, anjinho tocando arpinha para você, né? Aí, de repente, você reencarna. Por quê? Porque você é o dono da verdade, o dono da razão. Você veio aqui para ensinar os outros com a sua sabedoria, sua sapiência, sua capacidade. Ou você veio para processos de trocas e desenvolvimento com as trocas, com as diferenças e por aí afora. Se nós fôssemos, vamos assim dizer, sabe aquela verdade toda que eu desenhei ali? Se nós tivéssemos toda a verdade, a gente não reencarnaria. Estaríamos lá no plano espiritual como mentores. Mas se estamos reencarnados é porque precisamos nos desenvolver. Outra coisa também que a gente aprende com a doutrina. Será que nascemos na família errada e convivemos com as pessoas que não nos completam? A vida seria então uma loteria? Você está lá de novo, né? O anjinho tocando na arpinha para você, aí fala, ó, chegou sua vez de reencarnar, hein? Pega aquela fila ali, mas para onde vai dar? Eu não sei, é loteria. Vai lá e torce para dar certo. Será que é assim? A gente aprende com os espíritos, na verdade, que não. Questões aqui, ó, 258 até 273 do Livro dos Espíritos, escolha das provas. Tem todo um planejamento, tem todo um processo que a gente faz lá, baseado na nossa necessidade de aprendizado. Aí a gente vem para um lar, onde dentro deste lar, nós vamos tirar os nossos aprendizados. Pode ser um lar equilibrado, meio desequilibrado, um lar complicado, mas você aceitou nascer nessa condição porque você escolheu antes. Ué, e por que eu escolhi? Aí é com você. Não adianta querer perguntar para o mentor, ele não vai te falar, ó, faz isso, isso, isso e resolve a tua vida. Não, você tem que buscar as respostas e o entendimento do porquê. As razões estão em cada um. Ó, que eu falei, as razões estão em cada um. Então é outro questionamento que nós temos que fazer. Por que das convivências, assim como eu fiz a pergunta para vocês, por que vocês vieram parar na doutrina espírita? Para terem os mesmos? Naturalmente que não. Vocês escolheram estar aqui hoje, ao invés de estar por aí, fazendo coisas. Por quê? O que os traz? Não é para continuarem os mesmos, com as suas razões. Os espíritos também falaram para Kardec sobre a necessidade de evolução. Então é isso que eu estou dizendo. Estamos aqui para evoluir.
para nos transformar em seres melhores, através dos aprendizados, das trocas que nós fazemos com os diferentes. Porque aonde a gente estava convivendo antes, lá no plano espiritual, a gente estava numa convivência meio que parelha. O que eu quero dizer com isso? As vibrações nossas são meio que semelhantes, então os nossos conhecimentos sobre as coisas, as razões são mais ou menos as mesmas. A gente precisa aprender a conviver com os diferentes, para ter aprendizados novos. Ali não daria, porque está todo mundo mais ou menos... Lembra do pedacinho que eu mostrei para vocês? Todo mundo ali só tinha um pedacinho, um conhecimento daquele pedaço. Então as razões ali são idênticas. Precisamos vir conviver com os diferentes, por isso nós estamos aqui. E o objetivo é o nosso desenvolvimento. Mais 3 frases. Essa aqui é do Kennedy. A mudança é lei da vida, e aqueles que confiam somente no passado ou no presente estão destinados a perder o futuro. Isso é profundo, hein? Mudança é lei da vida. Quem confia somente no passado ou no presente estão destinados a perder o futuro. Olha essa outra aqui do Jim Rohn, que é um diplomata americano. Eu acho fascinante que a maioria das pessoas planeje suas férias com mais cuidado do que planeje suas vidas. Talvez porque fugir é mais fácil que mudar. Olha que cacetada que é isso aqui. A gente fica empolgado com a vida, com o nosso dia a dia, ou a gente se empolga quando vai tirar férias, planeja tudo e faz... E a vida? A vida é o quê? Maçante? É para a gente repensar os nossos conceitos, de planejar as nossas vidas com entusiasmo, como você fez antes de reencarnar. Você não lembra, né? Mas você estava entusiasmado lá no plano espiritual. Nossa, eu vou reencarnar, ai, que bacana. Vou trabalhar no GEMB. Né? Olha lá que alegria da turma. Viu? Felicidade deles, saltitaram lá. Ó. Então, é mais gostoso planejar as férias do que planejar as vidas? É para refletir. E essa do Confúcio, as únicas pessoas que não conseguem mudar são as mais sábias e as mais estúpidas. Já é a segunda vez que eu boto isso, hein? Acho que eu estou querendo dizer alguma coisa. Não sou eu, são os filósofos, tá? Eu só escolhi. As pessoas que não conseguem mudar são as mais sábias. Elas tornaram mentores. Ou as mais estúpidas, né? Que não querem mudar nada. Então, quem acha que em si não há nada para mudar e se sente perfeito, está imaturo espiritualmente. Guardem isso. Se você acha que não tem nada para mudar, você está imaturo espiritualmente. Por quê? A vida é dinâmica, ela é uma mudança ininterrupta. Se você parar para pensar ao longo da sua vida inteira, né? Quantas coisas mudaram e ainda vão mudar? Através das experiências vividas, nós mudamos, assim como os outros mudam. Consequentemente, razões mudam. As nossas e as dos outros. Então, olha, estabelecer padrões de comportamento e modelos idealizados por nossos semelhantes é puro desrespeito, motivado pela falta de compreensão do principal mecanismo da evolução espiritual, a transformação do ser pelas experiências, que é o que nós estamos falando aqui. Então, é preciso cuidado ao julgar as decisões das pessoas sem conhecer as suas razões. Se a gente tiver isso como aprendizado nas nossas relações, nossa, a gente vai se sentir compreendido e vai compreender, as pessoas vão se sentir compreendidas em relação a você. E para o equilíbrio, gente, é importante rever sua posição e parar de lamentar-se, pois o estado de incompreensão gera insatisfação com a vida. Se você vive num mundo se sentindo incompreendido, você está insatisfeito com a sua vida.
Tinha um desenho da minha época, esse tal Lip Hard. Ó dia, ó azar, ó céus, ó... Os mais jovens não estão nem entendendo o que eu estou falando. Mas ainda bem que eu estou falando para o público um pouquinho mais avançado. Concluindo a nossa palestra, tá? Eu vou fechar com uma frase aqui do Augusto Cury, que diz o seguinte: a capacidade de se colocar no lugar do outro é uma das funções mais importantes da inteligência. Demonstra o grau de maturidade do ser humano. Então ele está falando da empatia, da capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender a razão do outro, para que o outro se sinta compreendido por você. É o que tem de mais importante da inteligência, porque vai demonstrar o seu grau de maturidade espiritual, naturalmente. Então é isso, gente. Agradeço a atenção de vocês, tá? Tudo de bom.